Bom, vamos agora falar dos medicamentos para tratar a dislipidemia, principalmente o LDL elevado. Vamos lá. Nós temos várias classes de estatinas, tá? E estatina geralmente é o fármaco inicial para a gente tratar um LDL elevado com alto risco cardiovascular. As estatinas elas não demonstram apenas baixar LDL. Elas têm o que a gente chama de efeitos pleiotrópicos. Elas atuam na inflamação do miocárdio, diminuindo também o risco cardiovascular. Então não é só que baixa o LDL, ela diminui o risco de mortalidade por doença cardiovascular, que é o que importa, né? A cada 1 milimol de redução de LDL, ou 18 miligramas, né, 38 miligramas, perdão, dá uma redução de 22% a menos nos eventos cardiovasculares, tá? E aí, quais são as estatinas mais potentes, tá? A rosuvastatina e a atorvastatina. Elas têm um potencial de redução de LDL de 50% dependendo da dose, tá? A rosuvastatina tem que ter cautela na doença renal crônica e a atorvastatina ela tem que ter maior cautela com interação com outras medicações, tá? A roso, geralmente as doses são de 20 a 40 miligramas, geralmente, tá? Vai ter gente usando de 10, enfim, né? E a atorvastatina de 40 a 80. A estatina que a gente tem hoje no Brasil pela liberação do SUS é a simvastatina, que é um pouco mais fraca, tá? Então a simvastatina já tem uma intensidade mais moderada, uma redução da LDL que pode chegar a 30%, às vezes 40%, né? Tem que evitar doses maiores de 40 miligramas com a simvastatina, por causa do risco de miopatia, dores musculares, ok? Outras estatinas de dose ali de efeito moderado é a pravastatina, fluvastatina e pitavastatina, tá? A roso e a ator têm um efeito um pouco mais potente, né? A pita vocês vão ver que tem menor interação também e as doses são menores, 2 a 4 miligramas por dia. Por isso que algumas pessoas preferem passar a pitavastatina, tá bom? Então, no geral, roso e ator acabam tendo uma potência um pouquinho maior, mas sempre dose dependente. A grande questão é que ficar aumentando dose de estatina, dobrando dose, não vai trazer mais efeito. Tá? É um efeito, quer dizer, vai trazer mais efeito, mas não um efeito dose dependente ali, como se fosse uma correlação, né? Então, se eu estou usando 20 de roso, vai baixar o LDL, sei lá, em 30%. Então, eu usar 40 de roso, vai baixar em 60%. Isso não, tá? Isso não acontece, né? Vai tendo ainda uma redução, mas essa redução ela pode chegar ali a cerca de 6%, por aí, tá? Então, não é que quanto mais você usar a estatina, dose maior, mais você reduz o LDL de uma maneira dose dependente, ali com correlação, né? Você vai perdendo o efeito, tá? Vai diminuindo, melhor ainda dizendo, né, o efeito. Por isso que geralmente se combina estatina com outros fármacos, tá? Que a gente já vai ver. Bom, então, no geral, né, quando a gente usa ator ou rosuvastatina, que geralmente são as preferenciais para baixar mais o LDL, mas tudo obviamente vai depender, né, do histórico do paciente, histórico de mialgia, tudo mais. A gente busca uma redução de 50 a 30% do LDL, tá? Agora, se a gente pega uma simvastatina de 10 miligramas, apenas não vai trazer uma grande redução. Vai reduzir ali menos que 30%, né? Uma simvastatina de 20 já reduz um pouquinho mais, ok? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui é sobre o mecanismo de ação das estatinas. Por que tanta gente relata, né, mialgia, dor muscular, tá? Basicamente, né, a gente vai ter ela em comprimido ou cápsula, ela vai passar no seu intestino, vai absorver e vai entrar no seu organismo. E ela vai agir principalmente no fígado. No seu fígado, a gente, só para lembrar vocês, a gente tem o acetil-CoA ali, né? Que aí vai converter mais para frente em HMG-CoA e mevalonato. O seu fígado vai inibir uma enzima, né, a estatina, na verdade, vai gerar competição com uma enzima que converte HMG-CoA em mevalonato, que é a HMG-CoA redutase, diminuindo a síntese de colesterol no seu fígado, tá? E aí, ele sintetiza menos colesterol, mas ele vai ativar um cara chamado SREBP2, que vai ativar receptor de LDL
no teu fígado. Ou seja, pensa que está teu fígado aqui, aí tem colesterol no teu fígado. Quando ele cai, isso sinaliza para aumentar o receptor de LDL no teu fígado, que está trazendo colesterol. Se está levando colesterol do teu sangue para o teu fígado, o colesterol que está no teu sangue ele vai baixar. Então, o mecanismo de ação da estatina diminui a geração, a síntese de colesterol no fígado. Quando essa síntese cai, você aumenta a densidade de receptor de LDL ali na membrana, né, do hepatócito, da célula do fígado. Tá? Uma das principais células é o hepatócito. E aí cai o LDL. Tá? É assim que funciona a estatina. Né? Inibe a HMG-CoA-redutase, reduz a síntese de colesterol, aumenta a expressão de receptor de LDL, promove maior remoção de LDL na circulação. Tá? E aí, o que importa para a gente aqui é o desfecho. A estatina realmente reduz risco cardiovascular? A resposta é sim. Reduz eventos ateroscleróticos, tá? Por isso que ela é terapia base, ok? E o ezetimiba? Ezetimiba é o que a gente chama de terapia add-on. Você está adicionando algo, tá? Então, hoje a gente tem fármacos no Brasil que já tem a combinação de estatina com ezetimiba, tá? E aí, com o ezetimiba, você aumenta a eficácia de reduzir LDL. O mecanismo do ezetimiba é o seguinte, ele vai inibir nas células intestinais a absorção intestinal de colesterol, aumentando expressão hepática também no receptor de LDL. Então ele tende a ter um efeito de 15 a 20% adicional ali na estatina. Então você conseguiu ali 40%, vamos falar de redução de LDL com a estatina. Ah, só que tem que reduzir mais, tem que reduzir 50%. Na hora que você joga o ezetimiba, aí você consegue ter esse efeito, tá? De redução. Tem um estudo chamado Improve It, que é um dos mais potentes, né? Que é feito com pacientes pós-eventos cardiovasculares. E aí eles viram uma diminuição ainda maior do risco de eventos cardiovasculares, chamado MACE. São eventos cardiovasculares combinados, né? Como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, tá? Aí o pessoal que tinha um LDL de 70 quase foi para 53. Então, geralmente, né, ao invés de ficar só subindo estatina, né, é usado o ezetimiba como uma terapia add-on, tá? A estatina, por mais que ela atue no teu fígado, reduzindo ali a síntese de colesterol, ela também pode atuar no teu músculo, ela pode vazar para o teu músculo, tá? E aí, consequentemente, quando ela vaza ali para o teu músculo, você pode ter o que a gente chama de mialgia. Os estudos controlados, o pessoal relata mialgia até no grupo controle, né? No grupo placebo, na verdade. Que é a pessoa pensa que está tomando mialgia, pensa que está tomando estatina, mas, na verdade, ela não está tomando nada. E mesmo assim, né, ela relata dor muscular, tá? Esse é o famoso efeito nocebo, né? Então, a pessoa pensa que está tomando algo, relata o colateral mesmo sem tomar, tá? Mas pode acontecer sim também mialgia mesmo por estatina, da pessoa tomar e realmente ter dor muscular. O que a gente pode até chamar de intolerância à estatina. E aí tem um protocolo que eu vou mostrar depois de tentar baixar a dose, subir dose novamente, tá? Mas pode acontecer, só que tem que avaliar com cautela, porque às vezes a pessoa colocou na cabeça dela que está tendo colateral, né? E ela vai achar que teve e é isso. Sabendo disso, hoje nós temos uma nova classe de medicação chamada ácido bempedóico, que é uma alternativa para quem tem essa intolerância realmente à estatina. Essa medicação, ela vai, na verdade, bloquear uma etapa antes da via da estatina, que é a enzima ATP citratoliase. Você vai ter o acetil-CoA, vai formar citrato e HMG-CoA, né? Ela bloqueia um pouquinho antes, tá? Então ela também bloqueia a síntese de HMG-CoA e reduz ali o LDL um pouco menos que a estatina, 18 a 28%, tá? Então, ele é um profármaco que fica ativado no fígado, não fica ativado no músculo. Então, tem um efeito ali de menos intolerância ali, né? Mais adesão por não ter mialgia, mas o efeito de reduzir a LDL é um pouquinho menor,
quando a gente compara o ácido bempedóico com as estatinas mais potentes, tá? E aí nós temos o estudo CLEAR, que viu uma redução também de 13% de eventos cardiovasculares combinados. E aí vocês também conseguem encontrar a combinação do ácido bempedóico com ezetimiba, que é o Nustendi, se não me engano, tá? E dá uma redução legal também de LDL. Então você consegue combinar tanto estatina com ezetimiba, quanto o ácido bempedóico com ezetimiba, tá bom? E aqui nós temos o mecanismo do ezetimiba. Ingeriu ele via oral, e aí no seu intestino ele inibe uma proteína que absorve colesterol, que é a NPC1L1, tá? Inibiu então a absorção do colesterol dietético, você tem menos absorção intestinal de colesterol. No fígado também temos essa inibição, também temos a absorção de colesterol no fígado, que ele também diminui, tá? Você vai entregar então menos colesterol ao fígado, seja via intestinal, seja diretamente para o fígado. O que seu fígado faz? Aumenta a expressão de receptor de LDL, e aí baixa o LDL, tá? Então ele inibe o transportador de colesterol, chega a menos colesterol no teu fígado, e aí ele aumenta o receptor de LDL ali na célula, né? Diminuindo então o LDL do teu sangue, já que ele vai entrar aqui no fígado, tá bom? Então, geralmente o ezetimiba não é usado sozinho, tá? Ele é usado ali em combinação, tá? Pode ser usado sozinho, mas não vai fazer tanto sentido, já que outros fármacos têm efeito mais potente, tá bom? E o ácido bempedóico, igual eu falei, ele é um profármaco, né? Você ingere ele, mas ele já chega ali no fígado, e lá no fígado que ele é sintetizado ali, né? E aí ele vai, através de uma enzima chamada acetil-CoA sintetase, ele vai inibir a formação de HMG-CoA em mevalonato. Só que em etapas antes da estatina. A estatina inibe a via de conversão de HMG-CoA para mevalonato. O ácido bempedóico inibe ali que o citrato vire acetil-CoA e depois HMG-CoA. Tá? Então, ele inibe uma etapa antes e ele é mais ativo no teu fígado, ok? E aí, como ele não age no músculo, né? Ele também pode, então, trazer menos mialgia, tá? E aumentar o HDL faz sentido com fármaco, né? Que a gente já viu que com a dieta não tem muito o que fazer, né? Que aumenta muito pouco o HDL com a dieta. Mas e com fármaco? Vamos ver. Com fármaco, o HDL vai ter associação inversa com doença cardiovascular, tá? Mas, quando a gente usa um fármaco, não mudou você aumentar o HDL, tá? Temos os estudos Accelerate e Review. São estudos que eles inibem uma enzima que acaba diminuindo a maturação do HDL, que é a CETP. Daqui a pouco eu mostro o mecanismo. Mas basicamente esses fármacos, evacetrapib, dalcetrapib, eles aumentaram o HDL em 10 mg decilitro ou em até 125%. Tá? Então, teve gente ali que tinha um HDL de 45, foi para 104, em 3 meses apenas, né? Coisa pra caramba. Mas, não mudou o desfecho cardiovascular. Então, não adiantou aumentar o HDL, tá? Outros fármacos também aumentam o HDL, mas não mudam o desfecho, a niacina, é o fibrato, que não deve ser usado puramente por HDL, tá? Então não adianta a gente aumentar a HDL. A gente tem que pensar em desfecho cardiovascular. Se o HDL está abaixo da recomendação, a gente tem que entender por que ele está abaixo. Qual é a causa disso, ok? Então, vamos só ver o mecanismo aqui desses fármacos, mas já sabendo que fármaco para subir HDL, se não muda desfecho cardiovascular, não muda em nada na nossa vida. Então, esses fármacos, né, que de final PIB, né, anacetrapib, evacetrapib, o que eles fazem? Eles vão e inibem uma enzima chamada CETP. Ela troca colesterol por triglicerídeo HDL, por exemplo, né? Quando você faz isso, você acaba tendo um HDL mais rico em colesterol. E aí ele matura mais, tá? Você impediu que a HDL entregasse colesterol para o LDL, para o VLDL.
e aí seu HDL ele fica mais maturado, ele fica maior, tá? E aí o que acontece? O HDL sobe, fica mais expressivo, porque ele tem mais colesterol. Só que não muda o risco cardiovascular. Por que que não muda? Por mais que a gente fale, HDL é bom, né? E LDL é ruim, não é bem assim, tá? O LDL é ruim quando ele está em excesso no teu sangue. Lembre-se que ambos conseguem levar colesterol para o teu fígado. O LDL via o seu receptor de LDL, LDLC, e o HDL via o seu receptor de HDL, SRB1. Então muita gente fala que o HDL é quem faz transporte reverso de colesterol, isso é verdade. Mas 70% do colesterol também transportado para o fígado vem do LDL. Quem mais faz transporte reverso é o LDL. Então faz muito mais sentido você aumentar o receptor de LDL aqui, para baixar o LDL no sangue, do que aumentar o HDL. E como é que a gente aumenta o receptor de LDL? Agora, até o momento que a gente viu, né, a gente entrar em dieta, a gente aumenta o receptor de LDL com estatina, ácido bempedoico e ezetimiba. Porque o LDL também faz um baita transporte ali de colesterol para o teu fígado. Tanto que hoje está meio que se estudando uma vacina para manter o LDL baixo. Vamos ver o que é isso. Esse fármaco, né, se chama Inclisiran e ele já está disponível, ele é até citado em diretrizes, né? Lembra que no seu fígado você tem seu receptor de LDL, tá? E a gente quer ele funcional. Quem inibe ele é aquela proteína PCSK9, proteína convertase subtilisina quixina, na verdade, né? Ela vai degradar o receptor, tá? Se você administra esse Inclisiran no dia 1, depois no dia 90, depois a cada 6 meses. Então aí ao longo da vida vai ficando 2 injeções por ano, né? Você não tem que tomar mais nada, é só 2 injeções por ano. Seu LDL, ele baixa 50 a 55% sobre a estatina. Então, se você reduziu 40%, esse efeito fica absurdo, tá? Tem estudo que mostra uma redução de LDL de 80% no total, né? Não sobre a estatina. Tipo, a estatina reduziu de 150 para 100, né? Reduziu 50. Ele pode reduzir ainda mais, né? Pode reduzir esse 100 ali para, de repente, mais 75, 60, tá? Os ensaios com esses pacientes, um ensaio Orion, a galera que usou o Inclisiran, só as injeções ali, né, a cada 90, depois 6 meses, o LDL caiu para 50 miligramas desse litro, tá? Então, isso é muito legal, né? O Inclisiran. Nós temos um outro fármaco, que é o Olezarsen, que ele vai inibir uma proteína chamada lipoproteína lipase. Essa lipoproteína lipase ela aumenta o triglicerídeo, né? Esse fármaco é para quem tem um excesso de triglicerídeo no seu sangue, como na síndrome da quilomicronemia familiar, que é a pessoa que tem um triglicerídeo acima de 1000, tá? Muita gente olha o triglicerídeo e se preocupa com o risco cardiovascular, né? Mas um triglicerídeo tão alto, 700, 800, 1000, o maior risco é pancreatite, tá? Então esse é o maior risco. Então o Olezarsen é um fármaco específico para triglicerídeo extremamente elevado, não é ômega 3, tá? Ômega 3 a gente vai ver que tem estudo quando você tem um triglicerídeo mais alto, mas não ali em 1000, né? Outra coisa também que nós temos são fármacos que reduzem lipoproteína A em 70 a 90%, né? Então lembra que eu falei que uma lipoproteína alta, ali lipoproteína A alta é arriscada? Se você consegue com esse fármaco diminuir ela, parece ser útil. Mas ainda não viram desfecho. O que eles viram? Se a gente usa esse fármaco, reduz a LPA. Mas isso vai mudar risco cardiovascular? Não se sabe ainda, tá? E para terminar, temos a terapia gênica, que é igual ao Inclisiran, que é uma injeção ali a cada 6 meses, só que é editando os genes que sintetizam a PCSK9. Então, você não está silenciando o gene, você está editando ele. Aí seria meio que uma intervenção única, por isso que eu falei, é meio que uma vacina para o LDL alto. Você toma a medicação, né? Quem quiser saber mais, procura por esse termo aqui, ó, VERVE,
2. VERVE2. Você toma a medicação e acabou. Você não tem ali, né, teoricamente, mais redução de receptor de LDL. E aí, consequentemente, você, teoricamente, né, seu risco cardiovascular vai baixar muito, tá? É claro que tem que ter estudo de desfecho também, mas isso é muito legal, pensar o quanto estamos avançando nessas questões de terapias gênicas, né? Então tá aqui o mecanismo do inclisiran, ele atua ali no RNA, e aí ele vai ter então uma captação pelo fígado, né? Você vai ingerir ele subcutâneo, ele vai ali no hepatócito através de um receptor, e aí ele é internalizado, né? Quando ele chega no hepatócito, ele vai se ligar ao RNA mensageiro da proteína PCSK9, degradando ele, e aí você vai ter menos PCSK9, consequentemente mais receptor de LDL, tá? Então, ele basicamente entra no teu fígado, é internalizado ali, e aí ele vai silenciar o receptor, né, o mensageiro, na verdade, o RNA mensageiro da PCSK9, baixando seu LDL, tá? Então, o inclisiran também é um outro fármaco, não é nível A de evidência nas diretrizes. Antes disso vem o que a gente vai olhar daqui a pouco, que são os anticorpos monoclonais, como evolocumab, tá? Mas o inclisiran você tem que aplicar menos, né? Vocês veem que vai chegar uma hora que é 2 vezes por ano, os anticorpos não, né? Os anticorpos é a cada 2 semanas, tá bom? E os fibratos, né? Os fibratos são úteis quando há um excesso de triglicerídeo, tá? Ele também melhora o HDL, fibrato, né? Mas, como a gente viu, subir o HDL não muda muita coisa, né? Isso já está ok, tá? Os fibratos, na verdade, são mais para baixar a triglicerídeo e diminuir o risco de pancreatite, tá? A via deles, prestem atenção, porque é igual ao do ômega 3, só que é mais potente. Você vai no núcleo da célula ali, do hepatócito, e aí você vai ativar um cara chamado PPAR-alfa, tá? Receptor de ativador de proliferação de peroxossomos, em inglês. Quando você ativa esse cara, você cai a poliproteína C3, que é justamente aquela que ajuda na síntese de triglicerídeo. E aí você aumenta a queima, a degradação de triglicerídeo. Você aumenta a depuração de VLDL, tá? Ó, o VLDL saindo do sangue indo para o teu fígado, né? Lembra que seu fígado libera VLDL, mas ele volta também como VLDL remanescente. E você acaba queimando mais triglicerídeo. Menos triglicerídeo igual menos VLDL, que é aquela proteína que transporta triglicerídeo no teu sangue. Quando você faz um exame de sangue, é isso que você está vendo. O tanto de triglicerídeo no teu sangue transportado pela VLDL. Se você depura VLDL e reduz triglicerídeo, menos triglicerídeo no teu sangue. É assim que funciona o fibrato, tá? Principalmente para diminuir o risco de pancreatite, ok? E aí nós temos os atualmente mais potentes redutores de LDL com um nível alto de evidência, que são os inibidores de PCSK9, evolocumab e alirocumab, tá? São injeções, se vocês pesquisarem aí no Google, agora mesmo vocês vão achar, né? Geralmente está uns R$1.400, R$1.500 no momento que eu gravo essa aula. Nós temos dois estudos muito grandes, o estudo Fourier e o estudo Odyssey. Todos ali, né, com 27 mil pacientes, 8 mil pacientes, pós eventos cardiovasculares. O estudo com o evolocumab, que é o Fourier, a galera chegou no LDL de 30. E o alirocumab, que é o estudo Odyssey, LDL de 38, reduzindo em 15% desfechos cardiovasculares, tá? E redução de mortalidade em quem ficou com o LDL ali, né, mais baixo, menos que 100. Administração a cada 2 semanas ou até uma vez por mês no evolocumab e o alirocumab a cada 2 semanas. Uma redução adicional, né, sobre a estatina, né, de 55% a 60%. Tá? Bom,
Então, é recomendado para quem não consegue reduzir, já tem uma doença cardiovascular aterótica, né, perdão, e não consegue reduzir mais com estatinas, etimib, para quem tem uma hipercolesterolemia familiar heterozigótica, que é aquela que o LDL está bem alto mesmo, né, às vezes 300, 400, 500, tá? Para quem tem um risco cardiovascular muito elevado, uma LPA também mais elevada, uma intolerância à estatina. Quem vai usar essas medicações é aqueles que na diretriz a gente vê que tem um risco extremo ou muito alto. E algumas diretrizes colocam, né, como a americana, menos 55 de LDL e outras até como menos 40 de LDL. Aí são essas pessoas que têm indicação para os inibidores de PCSK9, tá? Então aqui a gente vê, ó, nós temos a injeção de PCSK9, né? Então, ó, seu fígado produz ela e ela fica ali, né, degradando o seu receptor de LDL. Se ela degrada, os receptores de LDL não conseguem pegar LDL com colesterol para o fígado. Na hora que você dá um anticorpo, o que ele faz? Né, um evolocumab. Ele se liga a PCSK9 que está circulante e ela não consegue atuar ali no receptor de LDL. Então fica muito mais receptor de LDL na superfície da célula hepática, captando muito mais LDL e baixando muito mais o LDL, de forma muito, muito expressiva, tá? Por isso que esses fármacos são tão bons, são tão potentes, né? E são indicados para quem tem um risco alto ou muito alto ali, cardiovascular. Quem já passou, usa um stent, já fez alguma cirurgia, já tem ali uma aterosclerose mais séria, um CAC acima de 300, tá? Aí são essas indicações. Esse aqui é um slide legal porque ele resume tudo, né, que a gente falou, tá? Então aqui nós temos o fígado, aqui nós temos o intestino e aqui as lipoproteínas. Olha o ezetimibe aqui, que é Edion para estatina, inibindo a absorção de colesterol. Vai menos colesterol para o quilomicron, né? E aí vai menos colesterol para o seu fígado, já que você inibiu a absorção. O que seu fígado faz? Aumenta o receptor de LDL quando tem menos colesterol, tá? A estatina agindo no fígado aqui, inibindo a HMG-CoA redutase, mas lembra que ela também atua no músculo, né? E aí se o paciente tem uma certa intolerância à estatina, aí a gente tem também o ácido bempedóico, que é um pouco menos fraco, um pouco mais fraco, perdão, e atua aqui na citrato-liase, uma etapa antes, mas aí ele tem uma ação muito mais hepática, né? Aqui são os fármacos para silenciar ali a formação de lipoproteína A, tá? Estão sendo estudados ainda. Então eles tentam silenciar essa geração de lipoproteína A aqui, mas a gente não tem estudo de desfecho, né? Aqui o inclisiran, que ele silencia o RNA mensageiro da PCSK9. Já o evolocumab, o alirocumab, que são os inibidores de PCSK9, estão aqui, ó. Eles degradam essa ação dela no sangue, aí ela não consegue inibir o receptor de LDL, tá? E os últimos fármacos que a gente viu, né, os sinais PIB, são os inibidores de CTP, que aumentam HDL, mas não reduzem risco cardiovascular. Então não adianta nada usar eles, tá? Então aqui nós temos um geralzão, né? Vamos pensar agora como é que a gente intensifica essa terapia. Qual que é a linha de raciocínio agora seguindo as diretrizes, né? Primeira coisa, você está vendo que o LDL não está baixando o suficiente, você viu a calculadora de risco ali, a Prevent, né? Não está baixando. Primeira coisa é adesão, tá, gente? Paciente, ainda mais idoso ou que faz polifarmácia, esquece muito de tomar medicação. Eu esqueço, às vezes, né? E aí eu também não quero, depois eu tomo e deixa passar. Então, a primeira coisa é adesão, tá? 50% tende a descontinuar a estatina no primeiro ano, até pelo efeito nocebo também, vai causar mialgia, né? Então, a gente tem que reforçar que o abandono aumenta o risco de eventos de morte. A segunda coisa é tentar atingir a dose máxima tolerada, principalmente ali, né, buscar as estatinas de alta intensidade, como Roso e Ator, caso seja possível, né? Tem a questão de custo também, de acesso, interação com outras medicações, no caso, atorvastatina, tá? Subimos estatina, mas mesmo assim não estamos conseguindo reduzir, a adesão está boa.
entre o ezetimiba, né? E aí a gente já tem até, para facilitar a adesão, medicações que combinam, né? Estatina com ezetimiba, tá? E aí a tendência de reduzir um pouco mais o LDL, 15 a 20%. Ainda não conseguiu, ou a pessoa realmente tem uma intolerância à estatina. Aí dá pra gente pensar no ácido bempedoico, tá? Que aí não dá para ficar subindo mais estatina, né? Ou porque a pessoa está intolerante, ou porque realmente já está numa dose máxima. Aí pensamos no ácido bempedoico, ou, dependendo da condição financeira, no inibidor de PCSK9, né? O mais recomendado pelas diretrizes, a maioria, né? É o evolocumab, tá? Então, ou ácido bempedoico ou evolocumab. Caso refratário, hipercolesterolemia familiar homozigótica, né? Aí pensamos no inclisiran, que são 2 injeções ao ano, e aí reduz o LDL também em 50%, tá? Mas esse caso é muito mais raro, tá? Aqui eu tirei da diretriz europeia, redução, ó. Estatina moderada, reduz em 30% o LDL. Aldostatina, 50%. Ezetimiba sozinho, 20%. Ácido bempedoico sozinho, 23%. Ezetimiba com ácido bempedoico, ó, 38%, tá? Agora, se você combina aqui aldostatina com ezetimiba, 60%. Ou aldostatina com ácido bempedoico, 58%. Ou os três, ó, aldostatina com ácido bempedoico com ezetimiba, 68%. Inibidor aqui de PCSK9, 60%. Inibidor de PCSK9 com ezetimiba, 70%. Inibidor de PCSK9 com ezetimiba e ácido bempedoico. Ou aldostatina com PCSK9, 75% a redução de LDL. Muita coisa, né? Ah, e se eu combino tudo, né? Aldostatina, ezetimiba, inibidor de PCSK9 e ácido bempedoico, 86%, né? Tá? Então aqui seria uma polifarmácia bem grande mesmo, né? Para tentar reduzir ao máximo, tá? Seria aquela pessoa que a gente está buscando um LDL de menos 40 miligramas decilitro, tá? Quando a gente pensa nesses valores aqui, por exemplo, ok? Que até foi o que eu mostrei para você nos estudos, né? Que usaram o evolocumab, por exemplo, ou o alirocumab, tá? Então, resumo, né? Medicações que baixam o LDL. Estatina, competindo com a GMG-CoR redutase. Nós temos atorvastatina, fluvastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina e simvastatina, tá? A fluvastatina e a lovuvastatina são as que a gente pode falar que é 1 ou 2 vezes por dia. Estatina é a primeira linha. Redução de LDL varia muito conforme dose, 18%, 50%, tá? Atorvastatina e rosuvastatina são as mais potentes, são as preferidas para pacientes de alto ou muito alto risco, tá? E a atorpita e roso tem uma meia-vida maior, então você pode tomar ali, mas não precisa ter um horário específico, né? Mas paciente que faz polifarmácia é bom ter um horário sim, para ele não esquecer, tá? Inibidor de absorção de colesterol também nós temos o ezetimiba, né? Ele também, combinando com a estatina, tem um efeito adicional, tá? E aí, inibidor de PCSK9, o alirocumab, o evolocumab, tá? O alirocumab a cada 2 a cada 4 semanas, e o evolocumab a cada 2, tá? Então são mais potentes ali. Só que a pessoa que tem uma hipercolesterolemia familiar homozigota, né? Ele reduz a LDL, mas não reduz tanto igual quem não tem, tá? Ao invés de ele reduzir 64%, 70%, vai reduzir 20% a 30%. Então a pessoa talvez tenha que usar mais medicações, tá? E aí nós temos o ácido bempedoico, né? E aí o ácido bempedoico ele também reduz bem ali o LDL, ainda mais se combinado com ezetimiba, tá? Ele sozinho não demonstra tanta redução assim igual a estatina, né? Mas pode ser útil, tá? E para terminar, o inclisiran, que aí você toma uma dose depois a cada 3 meses, depois 6 meses, aí fica só 2 por ano, tá? Mas ainda falta mais estudo para desfecho cardiovascular mesmo com o inclisiran, né? Embora a gente veja que reduz bastante o LDL. E para baixar triglicerídeo, vamos lá. Para baixar triglicerídeo nós temos os fibratos,
que aí vocês vão ver como fenofibrato, ácido fenofíbrico, zenfibrosil, tá? Eles não demonstram redução em risco cardiovascular quando você coloca um fibrato com estatina, tá? Em pacientes com diabetes. Por que pacientes com diabetes? Pacientes com diabetes, lembrando vocês da aula, ele já tem um LDL mais alto e a triglicerídeo mais alto também. Então, o fenofibrato, por exemplo, é recomendado quando o paciente tem uma hipertrigliceridemia, 500 mg de triglicerídeo ou mais de 1.000. E aí você espera uma redução de 30% a 50%, tá? As doses variam, né? 40 a 200 mg do fenofibrato, por exemplo. E aí tem que cuidar com a função renal, né? Se o paciente tem uma disfunção renal, aí uma doença renal crônica, por exemplo, né? Não pode deixar uma dose muito alta. E o ômega 3, será que ele ajuda, né? Nós temos o Vascosa, tá? E aí o Vascosa não é bem o ômega 3, ele é uma parte purificada do EPA, que é o etil-icosapentil, tá? Então, esse daí a gente não tem ali formulado como venda direta no Brasil, né? O ômega 3, se a gente busca reduzir triglicerídeo com ômega 3, a gente vai ter que ter mais EPA, tá? Pelo menos 2 a 4 gramas do EPA. Ele é mais interessante para quem tem hipertrigliceridemia acima de 500, só que para desfecho cardiovascular só viram isso com o Vascosa, em um estudo, tá? Em outro não. Se não me engano, viram isso no estudo Reducit, mas no estudo Strang não viram isso, tá? Bom, tomar cuidado porque se você coloca DHA demais, você pode subir o LDL, 10 mg decilitro, tá? Então, o ômega 3, ele não tem uma grande recomendação ali para desfecho cardiovascular, não. Tem mais para hipertrigliceridemia, mas o maior desfecho mesmo para baixar triglicerídeo, reduzir pancreatite, reduzir até risco cardiovascular, que a gente viu é com Vascosa, tá? Foi isso que viram, né? Então faz mais sentido quando você tem um triglicerídeo um pouco mais alto, e aí você quer reduzir ele, tá? Onde que faz sentido o ômega 3 também? Pacientes grávidos, por exemplo, faz bastante sentido, tá? E tem alguns estudos um pouco mais fracos com diminuição da pressão arterial. Mas para a saúde cardiovascular não é alto nível, não. Temos outras maneiras de reduzir triglicerídeo quando esse está bem alto. Um cuidado com o ômega 3 é se há fibrilação atrial. Paciente que usa, por exemplo, um anticoagulante, né? Não é recomendado o uso de ômega 3. E aí, nós vamos ter a niacina, que é a vitamina B3, né? Nós temos aquela que causa um pouco mais de vermelhidão e aquela que não causa, que é a no flush, né? Ela também é para reduzir triglicerídeo. Você consegue reduzir ali de 10 a 30%, aquela que é liberação prolongada, e com a liberação imediata 20 a 50%. Mas alguns estudos demonstraram até aumento de resistência à insulina, hepatotoxicidade. É a última linha para a hipertrigliceridemia. Não saiam usando niacina em dose alta sem necessidade, tá? E hoje temos em estudo o olezarsen, que é quem reduz a ApoC. Quando você reduz a ApoC, você diminui a formação de triglicerídeo ali no VLDL, que o ApoC também faz essa ligação, tá? Ele foi aprovado já para quilomicronemia, né? Mas ainda não tem essa aprovação para desfecho cardiovascular, tá? Tá em estudo. Então, reduzir triglicerídeo a gente fala muito mais em fibrato mesmo, tá, gente? É o que temos mais evidência. Adicionado à estatina, porque é a estatina que diminui o risco cardiovascular, tá bom? Niacina, esqueçam isso. Ômega 3, pouco efeito. Foquem no que mais funciona mesmo, né? Não para vocês prescreverem, mas para vocês entenderem também e conseguirem fazer ali uma adequação do paciente, uma recomendação de procura médica, por exemplo. Evidências aqui falam para descontinuar o uso de estatinas na gravidez, a menos que haja um alto risco. Ezetimiba, faltam dados também. Aí pode-se usar o sequestrante de ácidos biliares, tá? Que nem é uma alta recomendação ali para baixar LDL, né? Para evitar o uso de niacina, para evitar ácido fíbrico durante a lactação, podendo ser usado então ômega 3 quando está com triglicerídeo mais elevado. E o resto tudo se evita: ácido bepedóico, inibidor de PCSK9, inclisiran, né? Evinacumab, tá?
Tudo porque falta dados ali quanto à segurança do feto. No entanto, isso é debatível segundo a nova diretriz brasileira de cardiologia. Vamos ver o que ela fala. Então, estudos mais recentes, revisões temáticas, meta-análises, não demonstram taxas de malformações congênitas ou outros danos em mulheres expostas a estatinas no período gestacional. Tá? Então, foi útil sim, né? Baixou a LDL. E numa hipercolesterolemia familiar homozigótica, estudo retrospectivo comparou gestantes que mantiveram o uso com aquelas que interromperam. E não houve diferença no desfecho geral. Então, no novo posicionamento da FDA, né, é que gestante que apresenta colesterol elevado, risco cardiovascular elevado, os benefícios das estatinas podem incluir a prevenção de eventos cardiovasculares ou potencialmente fatais em um pequeno grupo de pacientes de risco muito alto. Então, se a gestante tem um risco mais elevado, é recomendado sim que ela use, né, estatina, tá? Então, se ela tem uma hipercolesterolemia familiar, por exemplo, mais séria, é recomendado sim, tá? Outra coisa também, a gente ainda tem dados de segurança, mas ainda não são tão grandes assim, tá? Então, um fator de segurança é não usar no primeiro trimestre, que é quando está fazendo o tubo neural ali, né, do bebê, reintroduzindo então no terceiro trimestre, tá? Então, primeiro e segundo evitar. E a estatina que teve maior evidência até o momento é a pravastatina, tá bom? Então, para terminar essa aula, que acabou até ficando bem extensa, né? As diretrizes funcionam com níveis de evidências, né? Classe 1 é recomendado, indicado. Classe 2, a gente vai ter 2A e 2B. 2A é should be, né? E 2B é may be. Qual que é a diferença disso, né? Should be, é uma evidência de que é a favor, né? A gente tem uma força de evidência aqui um pouco mais a favor do uso. Maybe é que é um pouco mais fraca, mais por opinião, tá? Então, amarelo é uma evidência nível 2A, laranja 2B, vermelho é uma evidência contra o uso, que pode até ser problemático, como a gente tem para alguns suplementos, por exemplo, tá? Então, suplementação ali, por exemplo, de alguns chás na gravidez, é recomendação vermelha, tá bom? E aqui o que a gente tem de recomendação, né? Terapias que diminuem LDL diminuem o risco cardiovascular, né? No geral, as aprovadas, não são todas, tá? E aí nós temos a principal recomendação é a estatina, tá? O ácido bempedoico também é recomendado, tá? Para reduzir LDL, tanto em adição à estatina quanto na intolerância à estatina, tá? E aí ele também pode ser usado com ou sem ezetimibe, dependendo do que você busca reduzir LDL, tá? Evinacumab é específico ali também para pacientes com hipercolesterolemia familiar de 5 anos ou mais que não conseguem bater o LDL, tá? Inibidores de PCSK9 ali em geral também, tá? E aí um último dado, antes da gente entrar no próximo módulo, que aí vai ser mais breve, né, de hipertrigliceridemia, é que a estatina também é recomendada para pessoas com 40 anos ou mais com HIV, independente do risco cardiovascular, porque o vírus por si já aumenta o risco cardiovascular, tá? Então, a estatina também é recomendada para pessoas com o vírus ali da imunodeficiência humana, ok? Independente do risco cardiovascular, né? O que vai definir a dose da estatina e o tipo da estatina é a interação com outras medicações que a pessoa possa usar e se há também o risco cardiovascular adicional ao HIV. Ele por si já aumenta o risco, tá? Então, pacientes com HIV têm que tomar estatina, tá bom? E lembre-se que eu falei lá atrás também, né? Uma nova recomendação é todo mundo dosar lipoproteína A, ok? Então vamos encerrando essa aula, ela ficou um pouquinho maior, né? Mas acredito que bem completa no que tange a questão dos fármacos, agora vocês já devem ter um bom domínio. Vamos para a parte de hipertrigliceridemia.